Então, boa noite a todas, né? Estamos aqui, mulheres, eu não sei o que acontece, mas as mulheres sempre imperam por aqui. Bem-vindas, né? Mulheres de vários cantos, né? Do país, né? Do nosso estado também. E hoje nós vamos iniciar a série Emoções, o território das emoções, né? Chegou, digamos assim, na parte que eu mais gosto, a parte que eu mais amo. Falamos sobre a mente, está disponível lá 4 aulas, sobre a vontade 2 aulas, e agora a série Emoções. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar dentro desse território das emoções é que a intenção de Satanás sempre é nos ferir, né? Na verdade, cada pessoa, né, que nasce, até mesmo antes de nós nascermos, o inimigo ele já tenta sagazmente nos ferir, né? E esse propósito vai se tornando evidente quando a gente vai vendo feridas, né? Que as feridas vão sendo causadas na vida de cada ser humano com o intuito de destruição, né? A estratégia do inimigo ele começa quando o homem ainda está no ventre, né? Desde o ventre materno a gente vai sofrendo percalços, né? Para que nós não venhamos nos constituir como seres humanos saudáveis, equilibrados, emocionalmente estruturados, né? Eu costumo sempre ilustrar, por onde eu passo, quem já me viu ministrando, eu sempre ilustro da seguinte forma. Quem nunca bateu o dedinho mindinho do pé, né? E quando eu falo isso é muito interessante, porque eu vejo caras e bocas, como se nós tivéssemos acabado, né, de bater o dedinho mindinho do pé. Por quê? Porque é uma dor terrível, né? E aquela dor, ela fica ali latejando, né? E muitas vezes a gente estava indo fazer algo, né, dentro de casa, e simplesmente a gente bate o dedo e perde toda a noção, né, de espaço, toda a noção de propósito para o qual a gente estava se movendo, né? Então, assim, dedinho mindinho do pé, por quê? Para representar que às vezes são coisas pequenas, né, que podem vir a nos acontecer, nos acometer, né? E eu brinco assim, mas não foi um braço, né? Não foi um olho que você perdeu, né? Não foi uma perna, né? Beleza, pastora? E aí a gente... Só que aquela coisa que é tão pequena, por exemplo, que é o dedinho mindinho do pé, aquilo gera uma dor tão grande, tão forte, que é capaz de nos fazer perder o rumo, né? E eu brinco assim, graças a Deus nós somos crentes de verdade, nós não vamos xingar, né? Mas aquilo gera um desespero, uma dor, né? Ali muito grande. E aí a gente faz o quê, queridos? A gente perde o rumo, a gente perde o senso, né? A gente perde ali a nossa direção, de onde estávamos indo, né? Eu costumo ilustrar que é mais ou menos assim que acontece quando nós somos feridos, né? E a estratégia do inimigo ele começa desde o ventre para nos ferir, para nos paralisar. E não, nós vamos ver que nós vamos ter aí áreas, né, da psicologia, da psiquiatria, que vão, né, paliar, de certa forma, né, o ser humano dentro, né, de uma busca de um equilíbrio, de algo saudável. Mas a personalidade do homem, ela só é de fato restaurada permanentemente. Essa alma só é ajustada, né, alinhada e equilibrada quando nós temos, né, um encontro com Deus, né? Quando nós temos realmente passamos, né, nos submetemos a um processo de transformação, né, que o Espírito Santo faz em nós, né, através das verdades do Senhor, né? Então, o Pai nos criou e somente Ele, né, tem todas as ferramentas, o seu modo, né, de operar, né, e de ir realmente na raiz do problema, né? Aplicar realmente o remédio que vai nos curar, que vai nos sarar. Eu sempre falo também, é muito importante, né, nós compreendermos como nós funcionamos, né? 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai dizer assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós funcionamos como? Nessa dinâmica. Somos espírito, alma e corpo, né? E a nossa vida espiritual é ativada quando aceitamos Jesus, mas a nossa alma é a velha alma de sempre. E essa alma precisa passar pelos processos, né? Essa alma precisa realmente de uma transformação, de uma cura, de uma libertação,
E isso realmente é processual, mas precisa ser intencional. Não é somente o tempo passar. Precisa haver consciência e busca pelas verdades do Senhor que vão nos libertar, como diz, né, Romanos 12:2, né? Não vos conformeis, não vos amoldeis, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, né? E a mente, né, o entendimento, ela é a matriz ali de todas as coisas, né? Que vai gerar, desenrolar, digamos assim, toda a questão das nossas emoções, tá? Então, nós precisamos entender essa dinâmica, né? De que nós temos emoções, de que nós precisamos saber lidar com essas emoções. Negar as emoções não é em nada, né, saudável para. Então, nós precisamos entender que existe essa dinâmica da alma, existe essa dinâmica das emoções e que elas precisam ser ouvidas, tá? Então, nós queremos, né, declarar que o Espírito Santo no cristão, né, é o assistente, né, é o consolador, é o mestre, né? E quando nós nos abrimos para a obra do Espírito Santo e a palavra do Senhor, né, o Senhor vai nos mostrando, vai nos revelando os nossos comportamentos, né? Eu costumo brincar assim que nós fazemos jejum para tantas coisas, mas muitas vezes nós não fazemos um jejum para nós vermos quem realmente nós temos sido, né? Para ver as áreas que nós chamamos, né, muitas vezes na psicologia, de eu cego, né? Então, existe uma parte do nosso eu, do nosso ser, né, do nosso existir, que é oculto, né, que é escondido de nós mesmos. Então, nós precisamos de uma revelação, porque, como eu costumo falar também, nós não mudamos nada que nós não identifiquemos, que nós não reconheçamos que precisa ser mudado. Então, nós só mudamos aquilo que nós reconhecemos que precisa ser mudado, né? Então, nesse processo, nós precisamos, queridos, ser intencionais e ter um olhar realmente de muita humildade, de muita verdade, muita sinceridade, para percebermos aquilo que precisamos ser mudados, né? E o Senhor vai nos mostrando, né? Através dos nossos comportamentos, através de uma análise, né? A gente tem muita facilidade de olhar para o outro, de olhar aquilo que é externo, né? Na verdade, desde criança, a gente entra ali em ambientes, a gente é instigado, né? Por causa do nosso ambiente, do nosso contexto, a olhar para o outro, a criticar o outro, a perceber o erro do outro, mas muito pouco, pouquíssimo, se fala sobre olhar para nós mesmos, né? Tem uma frase que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? É algum autor da psicologia. E isso é realmente muito interessante. Quando nós olhamos para nós, nós despertamos. Então, a gente precisa realmente melhorar nesse quesito, realmente ser intencionais em nos avaliarmos, em nos analisarmos, tá? Temos que depender do Espírito Santo para efetuar a cura da nossa alma. Coloque, pois, isso em seu espírito. Diz assim: todos os problemas têm uma origem espiritual e há recursos em Deus para a sua solução. Se Satanás planejou ferir todos os homens, saiba que Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, veio pôr em liberdade os feridos. Por quê? Porque as feridas que eles nos aprisionam. Então, nós vamos ver muitas pessoas que têm grande potencial, né? Às vezes um chamado tremendo, uma unção poderosa, mas foram feridas. E a ferida prendeu ela em um nível, realmente paralisou ela em determinada situação, em determinado lugar, e não há um rompimento, né? Então, nós precisamos perceber aí. Então, dentro, né, disso que a apóstola Valnice fala, né, que todos os problemas têm uma origem espiritual, e há recursos de Deus para a sua solução, eu vejo que tudo ela vai encontrar uma implicação espiritual, né? Por quê? Porque somos espiritual e corpo, e essas três dinâmicas, elas se influenciam mutuamente, né? Eu creio que na alma nós vamos abrir ali, né, as portas, as legalidades, e aí a gente vai poder, então, ter essas conexões espirituais, né? Ter realmente essas contaminações espirituais, né? Se ainda no ventre materno são criadas circunstâncias que afetam o desenvolvimento sadio das emoções, o problema no nascimento e infância se agravam ainda mais. Então, ainda no ventre, né, o inimigo ele tenta, né, nos paralisar, nos ferir, né, com rejeições,
com toda uma gama, né, de situações, porque a gente sabe a relação mãe-bebê, queridos, é a relação mais profunda, é a simbiose que nós chamamos, é a relação que mais nutre ou não o ser humano, né? Então, posso ser uma pessoa de 30, 40 anos e ainda na minha vida, no meu desenvolver de relacionamento, de emoções, de trabalho, eu ter profundos reflexos dessa minha relação com mãe e pai. Tá? Então, não quer dizer que as pessoas, eu escuto muito assim, aconteceu isso comigo e eu tô vivo, né? Então, assim, tipo assim, não tem problema, isso aí todo mundo passa, né? Estar vivo é uma coisa, queridos, realmente viver é outra coisa. Desfrutar, né, da vida, ter uma percepção correta, né, realmente com propósito da vida é uma outra coisa, é outros 500, como diríamos, tá? Então, o medo, a insegurança, a amargura, a rejeição são evidências dessa obra do inimigo que ele tenta tramar contra as nossas vidas desde o ventre. E a opressão do inimigo, ela permanece na vida de um ser humano até que ela seja revelada e desfeita. Então, quantas pessoas, né, você que está aqui me ouvindo, talvez você passe, ou alguém que você conhece passa por questões, né, de medo, de insegurança, né, de rejeições profundas, e mesmo já estando na igreja há muitos anos, porque estar em um lugar não significa estar num ambiente realmente de transformação. Por quê? Porque há feridas, elas muitas vezes vão gerando em nós cascas, né? Vão gerando em nós, vão nos colocando em dimensões espirituais, nós vamos realmente estando presos, né? E talvez inacessíveis, né? Uma pessoa ferida é a mesma coisa do dedinho, né? Bati o dedo ali, eu fico um tempão ali só olhando aquilo e, tipo, ninguém passa aqui perto, pelo amor de Deus, vai que pisa no meu dedo de novo, né? E quantas vezes nós podemos estar em ciclos e ciclos de repetições, de feridas, e quando a gente pensa que está sarando, a gente é ferido de novo no mesmo lugar, né? Então, nós precisamos ficar atentos aí, tá? Há muitas almas prisioneiras no corpo de Cristo, não só no mundo lá fora, mas também dentro da própria igreja. As feridas conservam o corpo dividido. O propósito de cura interior é que o corpo de Cristo seja sarado. Quando o corpo está junto, a vida do cabeça fluirá através de cada membro. Queridos, ele veio para libertar os cativos, né? E quantas pessoas nós temos, quantas pessoas nós conhecemos, né? A gente atende tanto a questão clínica como a questão, né, pastoral, aconselhamento, e nós vemos tantas áreas de cativeiro, tantas áreas realmente de prisões na nossa alma, nas nossas emoções, e tudo isso impede de uma forma muito, muito drástica, o fluir de Deus na vida dessas pessoas e através da vida dessas pessoas, né? Nós temos um trabalho com pastores e líderes aqui em Rondônia, né? Eu sou de Rondônia, eu não falei para algumas pessoas, eu sou aqui de Rondônia, e no Mato Grosso também. E nesse trabalho pastoral que nós já exercemos há 4 anos, mais ou menos, nós temos nos confrontado, né, com diversos líderes, né, que estão com prisões emocionais muito fortes, realmente muito persistentes, né? Muitas vezes já vem uma coisa geracional ali dentro dessas prisões, dessas cadeias, e isso impede e gera uma frustração muito grande na vida do líder, no coração do líder. Então, as pessoas não estão, as pessoas que estão lá fora, elas ainda estão, né? O evangelho ainda está encoberto para elas, ainda não foi revelado, elas ainda não foram alcançadas pela luz de Cristo. E muitos de nós já fomos salvos, né? Então, nós nunca, pouco nós vamos falar sobre esse quesito salvação, né? Ou adentrar muito nisso, porque o nosso chamado, né? A nossa identidade ministerial é a santificação, né? O Senhor nos chamou realmente como esse chamado pastoral, né? Do ensino como mestre, para tratarmos disso, tá? E o evangelista, né, vai tratar a questão realmente da salvação. Então, nós somos chamados para tratar a questão de santificação, que é o quê? A libertação e a cura interior, né? Então, nesse processo de santificação, queridos, nós precisamos passar um pente fino na nossa vida e precisamos ser promotores, né? Quando a gente está na aula, eu sempre falo,
Porque a gente não vem aqui só receber para nós, mas nós vamos ser propagadores desse nível de cura, desse nível de libertação. Por quê? Porque o corpo está dividido. Nós temos muitos curados, mas nós temos muitos feridos ainda dentro do corpo de Cristo. Hein? As feridas produzidas por Satanás. Nós somos o produto de todas as experiências da nossa vida. Teve uma das aulas sobre a mente que eu falei, não sei se é a primeira ou a segunda, esses dias eu estava ministrando e me veio isso de uma forma muito clara, que nós pensamos, né? A gente pensa assim, eu penso do jeito que eu quero, eu sinto do jeito que eu quero, eu decido o que eu quero, ninguém manda em mim, né? A gente, na verdade, nós não somos, né? Eu falei assim, nós não somos tão inteligentes quanto pensamos que somos. Porque nessa fala há muita independência. Mas será mesmo que nós somos tão independentes assim? Na verdade, queridos, nós somos construídos. Quer queira, quer não. Nós fomos construídos. Tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos no decorrer da nossa vida moldou a nossa forma de ser hoje. Tá? Então, nós somos produtos de todas as experiências da nossa vida. Quando nós nascemos, nós trazemos traços hereditários, mas também nós temos toda uma gama de experiências que nós passamos, tá? Principalmente no início da nossa vida, né? Porque isso ali no início é muito... Nós somos realmente como um papel em branco, né? Como um papel em branco. E tudo aquilo que vem ali de informação, e não quer dizer que aquela informação que foi recebida por mim, ela foi passada daquela forma. Também tem isso. E a gente sempre frisa que nós não estamos buscando culpados, nós estamos tentando entender as responsabilidades para nós tomarmos elas de volta. Tá? Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, nos formou, nos formatou, por assim dizer. Tá? Então, às vezes, a forma como comunicaram foi até uma forma correta. Né? Por exemplo, linguagem de amor. Né? Eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar daquele livro, né? As 5 linguagens do amor. Então, a forma como nós comunicamos amor, ela pode ser uma, e a forma do outro receber pode ser outra. Então, se um pai ou uma mãe, ele tem uma forma de expressar sei lá, palavras de afirmação, e essa criança, a linguagem dela é tempo de qualidade, ou é uma outra, vamos ter um desencontro, assim como nós temos nos casais. Todos os casais que a gente atende, a gente vai ver uma deficiência gritante nessa questão de comunicação. Então, a forma como comunicam comigo e a forma como eu recebo. Então, a forma como eu recebi aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu senti formou quem eu sou hoje. Ok? E aí nós vamos ver, né, que Satanás ele vai se aproveitando de cada experiência negativa nas nossas vidas para impedir o nosso crescimento emocional. A fim de quê? De que nós nunca atinjamos todo o nosso potencial. O potencial projetado por Deus para o ser humano. E aí é a razão, né, pela qual Satanás ele investe muito na infância, ele investe muito nas crianças, porque se ele marca ali a criança, se ele fere a criança ali, ele já distorce a sua personalidade no momento da sua formação. Entendeu? Então, a formação de personalidade, a formação de uma criança, essa infância, né, quando a gente fala muito, né, a infância protegida, quando a gente fala no Maio Laranja, né, de proteção, as crianças, inclusive a gente precisa falar mais sobre isso nas nossas igrejas, nós precisamos falar mais sobre saúde mental, nós precisamos falar mais sobre proteção da criança, proteção, né, do adolescente. Então, quando a gente fala disso, é por quê? Porque é um momento que é muito prejudicial, qualquer questão pode prejudicar e marcar para sempre o indivíduo. Tá? Quando nós falamos também falamos pouco na igreja sobre alienação parental. Né, sobre as consequências do divórcio. Queridos, são tremendas e profundas as marcas que ficam, tá? Para uma criança. Então, isso tudo vai interferir
na forma como a criança vai se ver enquanto adolescente, enquanto adulto depois, a forma como ela vai se relacionar com ela mesma, como a forma como ela vai se relacionar com o outro. Então, preste atenção aqui o quanto que é importante nós compreendermos o território das emoções. Porque como nós fomos, muitas vezes, moldados ali, ensinados a lidar conosco, a lidar com as nossas emoções, ou quanto nós somos feridos na nossa emoção, na nossa subjetividade, isso tudo vai ser um conteúdo para que eu vou ter que lidar a minha vida inteira. Como eu vou lidar comigo mesmo e como eu vou lidar com os outros. O fruto disso tudo vai vir nos relacionamentos, tá bom? Aquilo que eu vou deixar, aquilo que eu vou permitir, aquilo que eu vou querer, aquilo que eu vou aceitar ou não. Tá? E o que é a personalidade? Né? Já que Satanás ele tenta nos ferir, ele tenta nos marcar desde a infância, né? Para nos traumatizar ali, para distorcer nossa personalidade. O que é em si a personalidade? A personalidade é aquilo que a pessoa é, na sua essência. O que faz de um ser vivo uma pessoa? A sua capacidade de pensar, sentir e decidir. Lembra? Então, tudo aquilo que eu vi, senti, né? Tudo aquilo que eu vi, senti, tudo aquilo que eu experimentei vai formar em mim quem eu sou. Ou seja, vai moldar a minha forma também de pensar, sentir e decidir. Então, aquilo que eu vi, ouvi e senti me marcou, e aquilo vai moldar também a minha forma de sentir, de pensar e de decidir. Até de não decidir. Então, até a minha dificuldade de não conseguir decidir, escolher, foi moldada de alguma forma, tá? Aí você volta lá na aula sobre vontade, para você entender a vontade passiva, a vontade ativa, tudo direitinho. Então, em outras palavras, personalidade é a minha capacidade de ter uma mente que pensa, raciocina, reflete, da forma que ela reflete, da forma que ela analisa, tá? É ter as minhas emoções e poder sentir alegria, amor, paz, tristeza, saudade. É ter vontade e poder escolher. Então, a minha personalidade é de uma pessoa que sabe escolher ou de uma pessoa que não sabe escolher. Uma personalidade que sabe sentir ou que nega as emoções, tá? Então, como ela foi moldada, né? A personalidade é o mundo dos nossos pensamentos, sentimentos e decisões. Então, personalidade diz respeito à minha alma. Como eu costumo dizer, a alma é a sede da mente, vontade e emoções. E a personalidade sou eu, é o meu jeito de pensar, sentir, né? E também decidir. Deus é uma pessoa e possui todos esses poderes além, né? Então, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, assim, Deus também tem a mente dele, tem a vontade dele e também tem as emoções. Deus também sente, tá? Então, Gênesis 1:26, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Quando alguém é ferido, queridos, essa ferida vai gerar ali um bloqueio, vai gerar um trauma, né, que nós chamamos de trauma. E essa pessoa, quando ela é ferida, ela para de crescer. Ela pode até crescer fisicamente, mas o seu crescimento físico não revela o nível da sua maturidade emocional. Bom? E as nossas reações no presente vão apontar, vão demonstrar um pouco das experiências que nós tivemos no passado. Por quê? Porque as nossas reações diante do presente, elas são determinadas, elas são um reflexo do passado. Então, quem nunca que foi, por exemplo, abraçar uma pessoa e ela fez assim, ela deu aquele baque, assim, aquele travou. E você fala, meu Deus, como assim, né? O que aconteceu? Mas por quê? Provavelmente existe aí um trauma, existe um reflexo aí de alguma coisa que aconteceu com essa pessoa e ela tem uma dificuldade, talvez, em abraçar. Ou alguns assuntos que talvez as pessoas estejam ali em volta de uma mesa, conversando e tudo, e entrem em um assunto. Né? Sei lá, filhos, qualquer coisa assim. E você vê a pessoa talvez fique pálida ou ela tenha uma reação muito abrupta, né? Ela tem um rompante assim que talvez as pessoas fiquem sem entender. Né?
Então, isso tudo são manifestações, são reações no presente, né? Que foram determinadas por experiências do passado. Queridos, as nossas experiências, eu já falei isso uma vez com uma pessoa, que nós podemos, talvez, muitas vezes nós não temos um filtro, não temos um autoconhecimento, nós podemos muitas vezes prejudicar demais outras pessoas por causa das nossas experiências. Pensa comigo aqui. Se você foi, né, foi ou é um funcionário público e você não gosta de ser, você não era isso que era para você fazer da sua vida, mas você foi e acabou sendo isso e fazendo isso por algum motivo, por alguma circunstância você chegou aí. Mas a sua experiência é negativa. Então, essa sua experiência negativa, ela vai vir, talvez, com muita intensidade quando você for falar com alguém sobre isso, né? E isso aí pode gerar um transtorno terrível, porque você pode influenciar e talvez, de certa forma, né, digamos assim, estragar a vida de uma outra pessoa por causa da sua experiência. E quantas outras, queridos? Estou citando aqui um exemplo, né, profissional, bem básico, mas quantas outras experiências? Todos vocês que estão aqui, pensem comigo. Quais opiniões vocês já ouviram dos seus pais a respeito de tantas coisas? A respeito de casamento, a respeito de filhos, a respeito de igreja. Quantas coisas vocês já ouviram a respeito de lideranças, né? De ser líder ou de não ser, de se envolver com a igreja, não se envolver, né? Então, tantas coisas, nós vemos e ouvimos opiniões das pessoas com base nas suas experiências. E assim, nós também, automaticamente, temos uma propensão muito grande em derramarmos as nossas experiências nos outros. E as nossas experiências, que são nossas, e as dos outros são as dos outros. Então, não é porque não deu certo para uma pessoa ser funcionário público que não vai dar para mais ninguém. Assim como não é porque deu certo para aquela pessoa, né? Shalom, Nava, bem-vinda. Não é porque deu certo para alguma pessoa que vai dar certo para nós. E aí tá muitas das frustrações que nós temos. Muitas frustrações que nós temos, que nós carregamos foi por causa disso, por causa de experiências que os outros tiveram, né? Positivas ou negativas, e nós absorvemos isso e caminhamos dentro disso, tá? Então, nós precisamos observar isso aí. Eu quero deixar essa parêntese aqui, esse alerta aqui nesse sentido. A experiência de uma pessoa, nossa, mas você vai mudar para tal lugar, lá é horrível, lá é péssimo, entendeu? Então, vai se tornar péssimo, vai se tornar horrível. Por quê? Porque eu já chego com informação, eu já chego com uma crença que foi formada, eu já chego com algo estabelecido. E não é por aí. Nossa, mas ser pastor, meu Deus, pastor só sofre. Meu pai era pastor, né? O meu avô era pastor, era só sofrimento, era só desespero, era só angústia. Tem que ficar cuidando do problema dos outros. Aquela coisa toda, queridos. E isso em diversos assuntos, né? Então, diversos assuntos, tá bom? Então, se analisarmos o que há por trás de cada reação de agressividade, medo, fuga, passividade, isolamento, desconfiança, insegurança, amargura, timidez, ausência de perdão, depressão e coisas, né, desse tipo, nós vamos descobrir a existência de profundas feridas na alma. Por quê, queridos? Tem uma frase, né? É claro que ficou bem polêmico agora essa questão, né? Da Bianca Toledo, né? Enfim, prefiro nem comentar. Mas tem uma frase que ela falou muitos anos atrás que eu concordo. Que nós podemos agir como queremos ser, mas nós reagimos como realmente somos. Tá? Então, podemos moldar, podemos ali forçar um comportamento, digamos assim, né, uma ação, né, maquinar uma ação, mas a nossa reação diz respeito a quem realmente somos naquele momento, estamos sendo, né? Porque muitas vezes nós estamos sendo algo diferente daquilo que Deus nos chamou para ser, né? Isso é identidade, bom? Então,
as coisas, as marcas, as feridas do passado podem gerar em nós, né, essas distorções, esses bloqueios, essas áreas de dificuldade. Então, querido, se você tem no seu comportamento, se você tem na sua vida experimentado áreas de passividade, de fuga, de isolamento, de medo, de agressividade, de depressão, nós precisamos olhar para trás, nós precisamos buscar aí a causa. Onde está a raiz de tudo isso? Porque isso são os comportamentos, né? São os sintomas, mas nós não ficamos tratando sintoma. Alguém está com febre, não vai no médico para acabar com a febre, para entender aonde está o problema, onde está a causa. É uma infecção? O que é? O que está desorganizado aqui? Precisamos ajustar lá a causa para que esse sintoma desapareça, tá bom? Então, é isso que nós precisamos nos atentar. Nossa percepção do tempo presente pode ser distorcida pelas mágoas do passado. Então, como eu falei, as experiências passadas que nós tivemos ou que as pessoas tiveram, isso pode ir determinando e contaminando e, na verdade, destruindo o presente. Então, é necessário, tem uma frase da doutora Ilma Cunha, fantástica, na verdade, ela tem um livro maravilhoso, e ela fala sobre família, e ela tem uma ministração que ela fala sobre um dos capítulos do livro também. A gente precisa elaborar o passado, é outra palavra que ela fala, mas a gente precisa elaborar o passado, resolver o passado, para construir no presente os fundamentos da geração futura. Então, não existe, queridos, desfrutar o presente se nós não tratarmos o passado. Se nós não curamos o nosso passado, nós não desfrutamos do presente. Simples assim. Simples assim. Não adianta falar, e né, a palavra presente, né? O nosso hoje é um presente de Deus, mas nós não desfrutamos, nós não realmente conseguimos vivenciar o presente, né? Desfrutar desse presente se nós não resolvermos o passado, porque o passado visita o presente frequentemente. Tá? Então, essa é a verdade. Como está esse passado? Se esse passado foi resolvido, esse passado foi perdoado, esse passado foi elaborado, e eu sei que muitas vezes é um lugar de dor, né, dessas construções distorcidas que foram, né, acontecendo, mas é necessário fazer, digamos assim, uma última visita. Uma visita realmente que vá limpar, que vá tratar, que vai realmente solucionar, entendeu? Resolver aquilo ali para seguir diante, porque a pior coisa que acontece, que a gente tem a impressão, é de que se eu não pensar sobre isso, está resolvido. Só que o que acontece? O que você mais faz durante o tempo, durante a vida, é pensar sobre isso. E aí esse passado fica ali te perturbando em forma de sonhos, essas emoções, pensamentos que voltam, as lembranças, né, as dores, contextos semelhantes, parecidos com aquele que vai sempre te voltando naquele lugar, né? Então, na verdade, você não vive o presente, você vive o passado visitando o seu presente. E aí você não desvincula, né? Então, é muito importante nós percebermos que a nossa percepção do presente, do tempo presente, ela pode estar sendo distorcida pelas mágoas do passado. Quando eu trago comparações, quando eu trago essas experiências do passado, realmente visitando ali, né, o meu presente. Quando isso acontece, a avaliação das circunstâncias e das pessoas que nos cercam é distorcida. Atrás de um temperamento que se fere com qualquer coisa, está um passado marcado por feridas emocionais. Eita, eita, eita. Né? Então, nosso comportamento, a nossa forma de lidar, queridos, a nossa forma de lidar com as pessoas, elas vão sinalizar, entendeu? Uma pessoa que todo momento tem agressividade, tem aspereza, né? No jeito dela, no trato dela com os outros, tem alguma coisa aí, né? Eu preciso reavaliar, eu preciso olhar, né? Ou aquele temperamento que o tempo todo não só fere, não só lança, mas se sente ofendido por tudo, se sente vítima de tudo, se sente realmente como se tudo realmente girasse em torno dela, né? Então, tem aí alguma coisa, entendeu? É visível. Então, a incapacidade de reagir normalmente às situações do presente revelam prisões do passado. Então, isso vai se manifestar em todos os nossos relacionamentos e situações, né? E aí nós precisamos ver como eu reajo nas situações de agora, como eu ajo, né? Diante das circunstâncias, diante das situações. Qual que é o meu pensamento, qual que é o meu comportamento?
Trauma dormente, prisão existente. Yeah! Isso aí, exatamente. Tá? Então, existem as prisões aí. E glória a Deus que há provisão em Cristo para quebrar as cadeias e lançar a alma em plena liberdade. Mas, queridos, nós precisamos decidir. Nós precisamos querer. E aí, a questão é o seguinte, é querer, tá? Porque muitas vezes nós não queremos fazer essa visita, nós não queremos fazer essa reedição, né? Essa visita novamente ali naquele lugar. Mas nós precisamos querer, porque esse é o correto, esse é o processo, não tem como pularmos etapas, tá? A palavra diz em Isaías 61, enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os oprimidos, né? Lucas 4,18 fala, pôr em liberdade os oprimidos. E quando nossa alma está restaurada, liberta de prisões, nenhum problema terá o poder de nos abater. Amém? O propósito de Satanás é nos ferir, queridos. O propósito de Satanás é nos ferir. Foi profetizado no princípio que Satanás feriria a descendência da mulher. Isso tem uma referência primária a Jesus, mas por extensão a todos os nascidos de mulher. Gênesis 3,15 diz assim. Se a gente estiver anotando, eu falei Isaías 61:1, Lucas 4:18 e agora Gênesis 3:15. Tá? Foi profetizado no princípio que Satanás feriria a descendência da mulher. Isso tem uma referência primária a Jesus, mas por extensão a todos os nascidos de mulher, né? Então, Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? E Jó, querido, experimentou as feridas de Satanás, né? Lendo o relato da Bíblia sobre as provas, porque Jó passou, vemos a crueldade inimiga, que se compraz em esmagar a alma humana. Quando Deus faz um elogio ao seu servo, Satanás, né, já invejoso, já corre ali e acusa de insinceridade. Tá bom, Rose, tranquilo. Acusa ele de insinceridade e motivos egoístas ocultos. Deus permitiu-lhe tocar nos bens e na saúde de Jó. Ele então foi abatido, mal compreendido pelos amigos e aparentemente maltratado por Deus. Satanás só deixou a esposa, que se tornou seu instrumento de mais ferida ainda, né? Quando ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. E os amigos que igualmente serviram de instrumento de calúnia e acusação. Em tudo isso está o retrato dos projetos infames de Satanás para esmagar a alma humana. Ele tem prazer em ferir, quebrar, esmagar, espizinhar, oprimir, diminuir e acusar. O inimigo ele é muito sagaz, ele é muito estrategista. E nós precisamos, de certa forma, costumo dizer, nos indignar com algumas circunstâncias, com algumas situações. Porque enquanto nós não passamos o nosso processo de cura, enquanto nós não encaramos que nós precisamos entrar nesse território das emoções, né? A apóstola Valnice, ela vai trazendo cada território, né? O território da mente precisa ser reconquistado, né? O território da vontade precisa ser reconquistado, precisa ter um governo, né? Ser restaurado o nosso governo sobre a nossa vontade, né? E também das emoções. Então, essas emoções, elas foram invadidas, elas foram realmente invadidas ali, foram contaminadas, foram distorcidas, elas ficaram talvez em frangalhos. Eu não sei como estão as suas emoções hoje, ou das pessoas que você cuida, que você aconselha. Às vezes as pessoas estão quebradas, que eles estão oprimidas, diminuídas, acusadas, com tantas cargas, com tantas culpas, com tanta vergonha, realmente com tantos medos, né? Ali que elas estão realmente enclausuradas, elas não conseguem ser, ou seja, a sua personalidade está obstruída, né? Marcada, né? Então, eu costumo dizer que nós precisamos, de certa forma, nos indignar com isso, né? Eu tenho um atendimento para fazer segunda-feira, né, lá em Porto Velho, aí eu e a pastora, e eu falei com uma pessoa, né? Falei assim, eu fico assim, né? Tô orando, então, porque assim eu fico indignada. Isso vai ter que acabar, isso vai ter que ter um fim, né? Vai ter que ter a libertação, vai ter que ter a cura, né? A pastora Rose Tominato está aqui também, libertadora, né? Então, assim, eu creio que quando a gente está nesses processos, nessas coisas assim, vem realmente de Deus, né? Uma indignação, uma ira, assim, para a gente desfazer, queridos, porque esse é o nosso chamado.
desfazer as obras do diabo. Amém? Então, desfazer, né? Libertando os cativos, sarando, né, os quebrantados de coração, curando, né, tirando dessas dimensões, tirando desses lugares, né? Por quê? Porque tudo isso obstrui e tudo isso vem contra, né, a palavra, contra a conquista da cruz, né? Porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí eu te pergunto, cadê a abundância de Deus? Cadê essa vida abundante? Cadê o fruto, realmente, de uma vida, né, abundante no Senhor? Então, se não está tendo fruto, tem alguma obra errada aí, tem alguma coisa que está errada, né? E muitas vezes não é nem assim a questão realmente de uma... Né, o inimigo sempre vai estar com a patinha dele ali, né? Mas muitas vezes essas construções de alma que nós fomos construídos, esses fundamentos que estão errados, que estão distorcidos, né, que estão contaminados. Eu quero ler com vocês segundo Coríntios. Acho fantástico esse texto. Já li em outra aula, mas eu quero ler aqui novamente. 2 Coríntios, capítulo 7. Verso 1. Bonitinho, tudo de câmera fechada. Vocês estão passando batido por mim hoje, tá? Só a pastora Marida e a amada ali que está com o nome da Dani, mas não é. Aí eu não sei, vocês estão aí. Falei já para vocês que isso não é aula de faculdade, não. Vai ficar com o vídeo fechado. Eu não gosto do professor que está lá na aula, não, tá? Ó, 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. O espírito aqui é alma, tá? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deixa eu achar aqui. Na outra versão a mensagem. Eu quero ler também na versão a mensagem. Diz assim: diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que a nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Amém? Então, eu acho fantástico. Nossa, que tremendo! Não é? Que maravilhoso isso aí. Versão, eu acho incrível demais. Gente, nos distrai ou contamine. Eu acho fantástico isso aqui. E aí nós vamos ter essas situações de distração, né, na nossa alma, de contaminação na nossa alma, essas formatações, né, nós fomos construídos, como nós falamos, e essa construção agora precisa ser colocada em xeque. Isso aqui tá como Deus quer, isso aqui está dentro do princípio, está dentro da palavra, não está, precisa ser transformado. E aí, o Romanos 12 fala, não vos conformeis, mas se transformem. Não é sentar e, ai, Deus me transforme aqui, estou pleno. Se transforme pela renovação do vosso entendimento. Renova meu entendimento, transforma a minha vida, e daí eu consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, níveis da vontade de Deus. Que nível nós estamos? Em cada área da nossa vida, né? Se a gente fosse aplicar aqui uma ferramenta do coach, roda da vida, né? Em cada área da nossa vida, nós estamos na boa vontade, na agradável, na perfeita. Talvez na sua vida financeira você esteja na boa. Talvez no seu casamento você esteja na agradável. Talvez na sua vida ministerial você esteja na perfeita. Mas e aí? Como é que nós vamos... Isso tudo é renovação do nosso entendimento. Isso tudo é um debruçar, né? Uma dedicação que nós precisamos ter para alcançar isso tudo, amém? Então, queridos, eu volto a frisar, nós precisamos, nessa geração, é o que Deus tem pressa de curar a sua noiva, Deus tem pressa, nós precisamos ser multiplicadores dessa cura, queridos, multiplicadores. Ó, nós estamos aqui com 15 pessoas, 15 comigo. Se cada um de nós nos comprometermos a ficarmos indignados em vermos as pessoas feridas, estão dentro da igreja, mas estão feridas, estão amarguradas, estão vivendo tanta coisa, entendeu? Assim, tantas limitações na alma. E aí não conseguem viver em Deus, não conseguem fluir em Deus, por quê? Porque não perdoa, porque não cura, porque não entende. Queridos, cada um dá aquilo que tem. Se você entender isso aí, já, nossa, fica simples, né? Entre aspas, perdoar,
Fica simples, porque deu o que tinha. Ah, porque meu pai, minha mãe, beleza, mas e aí, você vai sair dessa cadeira da vitimização? Vai fazer alguma coisa? E outra frase que eu amo, que eu acho fantástica, acho que toda palestra eu falo, todo atendimento clínico eu falo, não me diga o que fizeram com você, me diga o que você vai fazer com o que fizeram com você. Está nas nossas mãos. Então, se as nossas construções foram distorcidas, foram erradas, ok, e agora? Agora você é um adulto, tome responsabilidade pela tua vida, faça algo, entendeu? E aí, nós precisamos, né? Falei que nós estamos em 15. Se cada um de nós começar a se indignar com as pessoas que vivem conosco, que estão ao nosso redor, que muitas vezes estão até no nosso discipulado, na nossa responsabilidade, ou na nossa família, ou nós mesmos, estamos vivendo limitadamente porque não entendemos essa dimensão de cura da alma, essa dimensão de perdão, essa dimensão de nos responsabilizarmos pelas emoções que podem, sim, ter sido feridas, mas agora, através da cura, podem e devem ser curadas e restauradas. Amém? Então, o inimigo ele tem prazer em fazer isso, em esmagar, em realmente oprimir, em acusar, em destruir, em paralisar. Porque, assim como eu falei, o dedinho mindinho do pé, quando nós batemos, querido, a gente esquece o que a gente está vindo fazer. A mulher tá vindo para a cozinha fazer comida, bateu o dedinho mindinho do pé no sofá, menina, fica atordoada, dá um desespero, meu Deus, fica... E aí o inimigo é desse jeito. Quando a gente é ferido, o que a gente faz, queridos? Nós paramos tudo. Nós olhamos, né? Quando eu estou ministrando, eu até faço a encenação, né? A gente para e olha para a nossa dor. A gente olha para o nosso dedo. A gente olha para a nossa ferida. E aí a gente perde a nossa visão do autor e consumador da nossa fé. A gente perde a visão do propósito, do objetivo, de onde nós estávamos indo, para onde nós estávamos indo. E é isso, nós vamos entender, o diabo ele é muito estrategista, ele é muito inteligente, às vezes nós é que não somos. Quando alguém levanta uma coisa de você para falar, para perturbar, para criticar, queridos, não é essa pessoa está só sendo usada, é o cão que quer te parar, é o inimigo que quer te paralisar. Né? A pastora Marida está ali, ela é psicóloga também, assim como eu, ela deve ter enfrentado uns desafiozinhos nessa jornada aí, psicologia, fé, pastoreio. Queridos, a gente tem que focar. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei quem me chamou, eu não estou nem aí. Fala o que quiser falar, denuncie se quiser denunciar, o problema é teu, eu tenho um propósito. Rafa, posso falar? Pode. Meu filho também é psicólogo, né? Aí ele falou, esses dias eu fui bombardeada, sabe? Bombardeada. Aí meu menino falou comigo assim, mãe, é difícil, né? Lá no consultório não pode ser pastora. Aí na igreja não pode ser psicóloga, o povo está rejeitando cura. Rejeitando. Por que não aproveita se somos espírito, alma e corpo? Porque parece que a nossa ideia é uma só. Eu estou aqui viajando assim, sabe? Falei, gente, como que ela pode falar tudo que eu... Até o mesmo posicionamento, eu estou impactada aqui. E minha oração é que se levantem os embaixadores do reino de Deus. Que se levantem, não é só aquele que tem um título de missionário, um título de evangelista, um título de apóstolo, um título de pastor. Não, gente, somos nós a igreja do Senhor. E 2 Coríntios 5:21, queimem em mim, né? Porque primeiro no 17 ele fala, né? Se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Todas as coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas a questão, a chave aí é estar, né? Estar é condicional. E aí, como ser humano que relativo que somos, eu tenho que estar hoje, amanhã eu faço análise de novo, tenho que estar amanhã, faço análise de novo. É condicional, eu tenho que estar em Cristo. Estar nele. E aí o 21 diz, né? Porque somos embaixadores. Né? Somos embaixadores de Cristo. O que é uma embaixada? Um representante de um país no outro país, ou seja, nós nem somos daqui mais, porque se já morremos com Cristo, com Ele já ressuscitamos. A nossa mente deve estar em Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, se realmente não promover essa metanoia na igreja, Rafa, que pena, viu?
Muita gente podia aproveitar, olha, você disponibilizando seu tempo aí, se 15 pessoas forem ativadas, 14 que saiu uma, forem ativadas nesse propósito, né? E a igreja perder aquele vício, né, de me dá, me dá, me dá, né? Ou as filhas da sanguessuga, né? Provérbios 30:15. Me dá, me dá. Não, a igreja agora ela tem que doar, ela tem que verter, ela tem que entrar no rio de Deus, do amor, e verter amor. Falei demais, Deus te abençoe. Olha, você brinca, hein? A gente fala que é sanguínea. Pastor Antônio, bem-vinda, shalom, shalom. Então, queridos, é isso. Nós precisamos ser ativados, nós precisamos ser despertados. Meu Deus, a minha vida assim tem sido que o Senhor realmente levante, como a pastora falou, os embaixadores. Nós não podemos nos acostumar a ver as coisas como estão. Entendeu? Nós não podemos acostumar, é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, né? A gente já tem muitos, né, casais também, às vezes pastores mesmo, já há muitos anos, líderes, e eu falo assim, meu Deus, Senhor, não pode, não pode. Por quê? Por causa da cura que falta, entendeu? Da falta de percepção, de discernimento. Então, nós precisamos, quantas pessoas que estão, queridos, estão dentro de um contexto de igreja, estão dentro, né, até de um ambiente, mas ela tem as travas ali, as estruturas nela, então precisam de um processo, precisam realmente permitir que essa verdade entre e limpe, mas isso é com instrumentos. Queridos, uma pessoa que está presa, ela está presa, ela é pelo lado de fora que prenderam ela, não foi pelo lado de dentro. Ela tem as decisões dela, mas ela precisa de alguém, né? Vem o libertador, né? Vem o ministro, né? Que vai ministrar, que vai mostrar ali, que vai direcionar. Então, nós precisamos realmente olhar para essa geração, olhar para os nossos ministérios, para os nossos contextos e vermos, né? Quantas pessoas precisam ser curadas, né? E isso através das nossas vidas. Nós somos os instrumentos, amém? Vai ficar gravado, pastora. Está gravando aqui. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Né? E aí, a história de Jó revela que o homem cristão se levantará do pó e, mesmo em meio a toda a prova, dirá com confiança. Né? E ele termina dizendo assim, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tá? Jó 42, verso 5. E no fim do capítulo, a mais espetacular vitória. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que possuía antes. Amém? Amém, queridos? Então, nós precisamos, né? Nós estamos finalizando nossa aula de hoje. Nós vamos entrar na próxima aula, hoje essa aula foi um pouco mais curta, na próxima aula nós vamos entrar sobre Jesus foi ferido, né? Isaías 53:5 diz, né? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Porque muitas vezes o inimigo ele nos prende na ofensa, né? Na rejeição. Isso só acontece comigo, né? Quando a gente fala alguma coisa assim, que Jesus passou e tudo, não, mas Jesus era Deus, né? Mas não, queridos, tudo isso que Jesus passou foi sendo homem. Era na sua natureza humana, na sua natureza de homem. Né? Então, a gente precisa entender isso. Eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui abusado, tantas outras coisas, né? Fui odiado, eu fui esquecido, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Tudo isso Jesus passou, né? Eu estava lendo aquele livro que eu falo, quase com vocês, quase toda aula eu falo daquele livro. A cura para os traumas emocionais. Tem um capítulo ali que fala o médico ferido, se eu não me engano, capítulo 3, eu acho que é o 3. Fantástico, 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 falando nesse aspecto, aquilo que Jesus sentiu, queridos. As emoções que Jesus teve, os sentimentos que Jesus teve, né? Então, nós vamos... Como é que é o nome do livro? A cura para os traumas emocionais. Vou te mandar ele, eu tenho ele em PDF e tenho o autor certinho. Eu gosto, né, do livro físico, né, que vou escrevendo. Mas alguns gostam, né, se adaptam no PDF. E aí eu quero te motivar para na próxima aula você não vir sozinho, né? Nós vamos falar sobre esse aspecto, né? Jesus foi ferido,
Satanás sabe como alejar uma pessoa, vamos falar, né, sobre a questão quando Satanás realmente vai ferindo as pessoas. E vocês sabiam que nós somos os primeiros, né? Os primeiros visados pelo inimigo para sermos feridos somos nós. E vamos falar sobre a prisão das mágoas. A gente vai entrar na questão das mágoas, tá? Tudo isso aí na próxima aula. Na terceira aula a gente vai falar sobre amargura, ferida e amargura. Então eu quero que você convide alguém, chame alguém para participar dessa aula. Eu já vou preparar o post, já vou jogar logo, para que as pessoas sejam ministradas, queridos. Que as pessoas sejam ministradas, nós sejamos ministrados e alcancemos, amém? Então, nós precisamos reconquistar o território das nossas emoções. As nossas emoções, muitas vezes, elas foram negligenciadas ali, essa formação de emoções saudáveis foram negligenciadas pelos nossos pais, pelas experiências que nós tivemos, mas nós podemos e precisamos passar por um processo de restauração, amém? E tudo isso é possível. Então, essa palavra fica no seu coração. Eu quero orar agora, eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui conosco nessa noite e te falar, se você quer participar da próxima aula, manda um oi para mim no PV, que eu vou te colocar no grupo de aula online. Nesse grupo a gente não fica conversa paralela, a gente é focado bem no conteúdo, no assunto, mas manda um oizinho para mim, porque hoje, por acaso, eu mandei em vários grupos, mas eu mando só lá para ficar mais fácil, não tumultuar muito, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Lúcia, obrigada aí a todos os nossos participantes hoje, Eliana, tem várias pessoas novas aí, Neide, Vitória lá do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer. E, queridos, nós estamos com uma escola, só para finalizar aqui, para mim orar. Nós estamos com um curso, uma jornada da transformação emocional. Nós já iniciamos, mas ainda dá tempo, se você pegar firme no conteúdo, dá tempo de você nos alcançar. Tá? Nós estamos falamos sobre depressão, ansiedade, estresse, autoconhecimento, vamos ter aula de autoestima, aula de identidade, aula de perfeccionismo, que vai ser fantástica, aula dos sabotadores emocionais, vamos ter um pouquinho também um pouquinho do assunto de psicossomática, nós vamos falar sobre autocuidado, são várias temáticas aí, né, para essa jornada da transformação emocional, para agora, ainda em 2020, você romper com os sabotadores que te impedem de uma vida emocionalmente saudável, tá? Então, nós temos ainda, né, vou abrir algumas poucas vagas, por quê? Porque nessa formação, nessa escola, tem um acompanhamento individual também, tá bom? A pastora Marida está lá junto. Então, a gente tem as aulas, tem um conteúdo mandado para vocês com ferramentas, tá? Como eu falei, eu tenho formação em coach, eu tenho formação na psicologia, tem outra formação também na terapia MDR. Então, nós estamos com esse pacote aí. Tem os atendimentos individuais inclusos nesse curso. Então, a gente tem um acompanhamento mesmo para que você aprenda, né, e consiga romper ainda em 2020, tá bom? Então, quem quiser informações da formação, do curso, fala comigo no PV, tá? São poucas vagas por causa dos atendimentos, não dou conta, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradeço a Ti pela vida de cada um que está aqui nessa noite, cada filho e cada filha Tua, Deus, que assistiu essa aula, que está, Deus, em busca, Deus, de ser transformado, de ser restaurado pelo Senhor. Pai, eu oro que nessa noite, Deus, o espírito de entendimento e o espírito de conhecimento seja sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Ativando-os, Pai, na revelação dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconquistar o território das nossas emoções, tudo aquilo que foi distorcido, tudo aquilo que foi contaminado, Deus, toda a construção, Deus, que foi feita em nós e que hoje não convém, que hoje não está alinhada ao teu princípio e à tua palavra. Pai, que o Senhor comece a fazer, ou realmente, Deus, a fortalecer, Deus, uma obra poderosa no nosso interior. Senhor, muda a nossa forma de pensar, Senhor, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, a nossa forma de decidir, para que tudo em nós glorifique o teu nome. Pai, passa em revista, Deus, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e eu oro nessa noite, Pai, ousadamente, para que o Senhor venha mostrar para nós as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as áreas, Deus, onde ainda estamos feridos, Pai. As áreas onde ainda estamos paralisados e bloqueados, Pai, por muitas vezes não termos perdoado, não termos, Deus, liberado, por muitas vezes não termos elaborado aquilo que fizeram conosco, aquilo que nos falaram. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os teus filhos tenham sonhos, visões, revelações, que eles sejam despertados, Pai,
para serem curados, porque só aquele que é curado, Deus, pode legitimamente curar outros, porque todo curado, ele cura, mas todo aquele que é ferido, ele acaba ferindo, mesmo sem querer. Deus, que o Senhor cure a sua noiva, que o Senhor cure os seus filhos, Pai, para que possamos ser instrumentos nessa geração, como espadas afiadas, Pai, que possamos ser como bálsamo, Deus, no coração das pessoas, que possamos, Deus, levar a tua verdade em amor, Deus, e sermos verdadeiramente atalaias, embaixadores nessa geração. Deus, cura os teus filhos e cura através dos teus filhos, Pai. Essa é a minha oração, que essa palavra dê fruto no coração dos teus filhos, frutos e muitos frutos para a glória do teu nome, porque isso glorifica o Senhor, Pai, quando vamos e damos fruto de verdadeiro testemunho, Deus, daquilo que cremos e recebemos. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, fica com os teus filhos, guarda e livre de todo mal. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Deus abençoe. Amém. Queridos, a aula vai ficar lá no YouTube, tá? Hoje à noite ela já entra, amanhã vai estar lá. E quem quiser falar comigo sobre o curso, me chama. Ó, vou botar aqui meu telefone rapidinho, antes de eu fechar, para a pessoa poder anotar. Tá? Amém. Muito obrigada a vocês que vieram. Se quiserem participar na próxima semana, manda um oi. Ó, mandei aqui meu telefone, tá? É 69. Eu esqueço esse detalhe. 69-8471-2191. Para me falar sobre o curso. E vai estar disponível lá no YouTube. Tem outras aulas muito boas, queridos. Assim, realmente um conteúdo legal que a gente tem preparado para abençoar vidas. Tá? Então, você pode até mandar essa aula para alguém depois. As outras séries que nós fizemos, tem aulas avulsas também, tá bom? Estamos à disposição. Esse é o meu WhatsApp, 98471-2191, tá? 69. E aí eu passo para vocês Instagram e tudo mais. E estamos aí para servi-los, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada pelas pessoas que nos visitaram a primeira vez hoje na aula. E tem aqui 2 pessoas pedindo para entrar na aula, mas já acabou hoje. Vou avisar lá vou ter que mandar em todos os grupos que acabou e que vai estar lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Josiane Pérez, Ana Alvinha, querida, Robert, pastora Rose, lindona, vai estar no Redec, é nóis. Já chamei a pastora Marilda aí para estar no Redec com a gente. A Dani que não é Dani que não é Dani. A próxima vez você muda aqui, ó. Eu devia ter trocado, ó. Dava para ter trocado, esqueci. Próxima semana a gente troca. Pastora Antônia, querida, acabou seu culto lá. Deus abençoe. Ela sempre fica, ai, pastora, na terça-feira eu prego. Eu falo, então tem que assistir depois. Glaucia, obrigada, beijo. Eveline lindona, minha ovelhinha amada. Márcia, Manaus. Eliana, Lúcia, prazer, obrigada, Neide. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe, viu? Estou à disposição. Shalom, shalom.